Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje falaremos um pouquinho a respeito de Revolução Russa. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, na verdade, não é exatamente Revolução Russa, é o conceito de revolução, não é? Para que você possa entender um pouquinho daquilo que aconteceu na Rússia em 1917. Na verdade, você vai entender o propósito, o motivo pelo qual aqueles que se colocavam como revolucionários levaram a cabo a Revolução Russa. Então vamos lá. Bom, primeira coisa é você saber o conceito de revolução. Você sabe o que é isso? Então vamos lá. É o conceito mais simples para você entender. Você tem uma imagem aí de um garotinho revirando a terra. É como se ele estivesse preparando a terra para plantar, não é? Então, o que você faz quando você está fazendo o que ele está fazendo aqui nessa imagem? Você revolve a terra. Você passa aquilo que está embaixo para cima e aquilo que está em cima para baixo. Isso é um verbo, vem de um verbo chamado revolver, que deu origem também ao nome revolução. Então, revolução, você vai fazer uma virada geral na sociedade, né? Você vai mudar a sociedade de forma tal que não vai ser mais a mesma coisa dali em diante. Você não vai ter mais os mesmos parâmetros dali em diante. Tudo vai mudar. Principalmente aqueles que estão no poder vão sair. Principalmente aqueles que governam, que estão na economia e na política vão sair. Vão dar espaço a uma nova realidade política e econômica. Ok? Então daí vem o que nós chamamos de revolução, é mudança geral. Ah, professor, é uma guerra? É a partir de guerra? É a partir, não é, de alguma estratégia? Normalmente as pessoas que estão no poder vão resistir a sair. Por isso que a revolução traz esse contexto de guerra, traz esse contexto de convulsão social, né? Se aqueles que fossem saíssem de bom grado, não precisaria fazer uma revolução a partir de guerra. A revolução é a mudança. A guerra, né, é o meio pelo qual se usa para fazer essa mudança. Tá ok? Então vamos lá. Vamos prosseguir aí. Você está vendo aí, né? O principal, né, quando você fala em revolução socialista, revolução russa, socialismo, está relacionado à produção, a como se produz ou por que se produz, não é? Quando você fala de capitalismo, você está produzindo para lucro. Não é assim que você pensa? Não é assim que as pessoas pensam? Bom, por que eu vou abrir uma empresa? Por que eu vou abrir um empreendimento? Para ter lucro. E a partir desse lucro, não é, é que eu estabeleço o tipo de comércio ou de produto que eu vou produzir, não é? E faço com que esse produto seja vendido. Então eu tenho que agradar o cliente, ou melhor, o cliente, para que ele possa comprar meu produto e a partir dessa compra e venda, melhor, não é? Você tem a circulação de mercadoria e dali você tira o seu lucro, você vai gerando lucro. É assim que funciona, né, no mercado aí, né, do capitalismo, não é? Só que o socialismo, ele tem um ponto de vista diferente. Ele entende que você deveria fazer a produção para atender às necessidades. Está aqui, ó. Você está vendo aí uma pirâmide de necessidade, não é? E lá embaixo tem assim, básicas, necessidades básicas, não é? Então é naquela base ali que o socialismo cria toda a sua teoria. Você tem que atender necessidade, a produção não pode gerar lucro. Para isso, né, a fábrica ela não pode ter um dono, o dono vai querer lucro. A fábrica ela tem que ser do Estado, a fábrica ela tem que ser do governo. O interesse do governo é atender a sua necessidade. O interesse do empresário é gerar lucro. Até aí, você está achando tudo lindo e maravilhoso. Só tem um problema, não é? Você está vendo ali que na nossa pirâmide existem outras necessidades. As necessidades básicas, está ok. Você vai alcançar no socialismo. Porém, né, e as de cima? Como é que eles lidam com a questão da segurança, por exemplo? Você sabe como é que é feito isso? Então a segurança, o socialismo entende assim. Deixa eu passar aqui um slide para que você possa entender esse tópico da segurança. Então eu vou pular esse slide e depois a gente volta para essa pirâmide aqui, tá ok? Então vamos lá. Então tá aí. A segurança, eles entendem o seguinte: a partir do momento em que você está estabelecendo uma sociedade de igualdade, ou seja, todos nós temos as nossas necessidades sanadas, você é igual a todo mundo, não é? Então, se você precisa, por exemplo, de um carro ou de roupa, está ali, ou de um celular até, né? Todos eles têm que ser iguais. Isso mesmo. Né? O celular que você vai ter, se é uma necessidade básica, eu acredito que não seja, né?
eu acredito que no socialismo não se pensa assim, esse celular vai ser igual ao do seu colega, que está do seu lado, vai ser igual ao do seu vizinho. Você não vai ter um celular diferente em função de estabelecer diferenças. Se você estabelece diferenças, mesmo naquilo que você possui, então você não está sendo mais igual ao teu companheiro, né? Ao teu colega. Né? Então, se você precisa de roupa, roupa é tudo igual. Está vendo ali a roupa, o tipo de roupa? Tudo igual. Porque a roupa também estabelece a moda, e a moda sugere uma classe, né, maior que a outra. A moda sugere que você tem mais que o outro, que você tem algo a mais das suas necessidades para poder estar exibindo. Então a roupa é tudo igual. Né? Até mesmo de menina, essa questão de creme de cabelo, essa questão de maquiagem, isso não vai existir. Por quê? Faz você diferente das outras coleguinhas. Né? Então, se você encher o rosto de maquiagem que não consegue nem rir, que quebra, né? Você ficou diferente. Então não tem isso. Né? Os produtos de luxo vão sair do mercado, porque não são necessidades básicas. Só vão ficar necessidades básicas, porque todos nós seríamos iguais. Pense nisso. Né? Coloquei o celular aqui só para não te dar um choque de realidade, que é bem provável que isso não exista mais. Você não vai precisar disso. Né? Você não vai ter mais... pelo menos igual a esse aqui você não vai ter mais. Né? Vai ser só fazer ligação, né? E vai ficar por aí. Ok? Então é isso. Né? E eles entendem o seguinte, né? A partir dessa questão de igualdade, se todo mundo é igual, se todo mundo tem as suas necessidades básicas, né, você vai ter segurança. Por que você roubaria o celular de alguém, por exemplo, o carro de alguém, se você tem um igualzinho? Já pensou nisso? Qual é a motivação do ladrão? É ter algo que ele não tem. Se ele vai ter tudo que ele precisa, ele não precisaria roubar. Esse é o princípio, né, do socialismo. Né? Então, eles entendem que aquelas pessoas que estão no presídio hoje, né, são vítimas da sociedade, que eles precisaram roubar alguma coisa. Né? Eles não tiveram, então têm a necessidade, né, eles têm a carência da necessidade, foram procurar a necessidade por meios, né, ilícitos em função de não ter tido oportunidade na sociedade. Eles veem essas pessoas como vítimas da sociedade. Você pensa assim também? Isso aí é uma opção sua. Bom, e eles entendem que se você tiver, né, igualdade, se você tiver distribuição de bens para todos, não precisaria haver o roubo. Ok? Então vamos voltar lá para a nossa pirâmide. Você está aí, ó. Né? Segurança, né? A questão social também, essa questão é importante, né? É uma necessidade sua, né? Você sociabilizar com alguém, você vai sociabilizar com todo mundo que é igual a você, né? Autoestima. A autoestima é interessante. Você já viu que na base não se fala dessas coisas? Lá embaixo, né? Básica, seguranças básicas. É abrigo, tá vendo ali? Comida, né? E, de repente, proteção, segurança. Mas a questão social também você pode ter, mas e a autoestima? Autoestima é quando você consegue realizar sonhos. Autoestima é quando você consegue botar os seus sonhos no papel e correr atrás deles. Isso melhora a sua autoestima. Autoestima é quando você consegue sonhar com o futuro profissional, né, com as suas realizações para o futuro. Mas quando você fala de uma sociedade de igualdade, né, do que adiantaria você estudar, ser médico, você, de repente, ser um administrador de empresas, se você vai ter os mesmos recursos daquele que não estudou tanto igual a você? Se você vai ter os mesmos recursos daquele que, se você sendo administrador de empresas, você teria os mesmos recursos, as mesmas necessidades daquele que varre a empresa, né, do faxineiro. Então você fica trabalhando horas na empresa que não é sua, né, e o seu salário é igual do faxineiro. Seu salário é igual daquele que faz os serviços gerais. Por quê? Porque as necessidades, entende-se assim no socialismo, são iguais. Então, os recursos que você tem são iguais. Porque você é igual a ele, você só está exercendo uma função diferente para contribuir para a produção, não é? Sendo administrador. Só que você vai ficar horas trabalhando, além das horas que ele trabalha. O faxineiro, quando der 5 horas da tarde, ele vai embora, né? Curtir uma praia, curtir a família dele. Você talvez tenha que organizar o estoque da empresa, tem que fazer pedido e tudo mais, vai ficar um pouquinho até mais tarde, né? Você vai estar trabalhando, suor descendo na sua testa, ele vai passar com o carrinho dele, vai olhar você lá dentro do escritório, vai dar tchau, né? Estou indo embora, e você fica ali, né? Trabalhando um pouquinho mais. As pessoas não vão querer mais isso. Já pensou nisso? Opa, peraí. Né? É melhor ser faxineiro. Vamos pensar assim. É melhor ser
serviços gerais. Você já pensou nisso? Então a autoestima pode ser ferida aí. E a autorrealização também. Olha lá, o topo da pirâmide. Você não vai ficar rico sendo administrador de empresas. Você não vai ficar rico sendo médico. Então a motivação, né, para que você exerça essas funções na sociedade, que são necessárias em qualquer sociedade, socialista ou capitalista, elas caem por terra. É bem provável que o governo, e tem que ser um governo ditatorial, no socialismo, ele obrigue você a ser. Então era muito comum na União Soviética, né, ou melhor, na Rússia socialista, a gente já está entrando nesse assunto, recrutar as crianças mais inteligentes na escola para ser essas pessoas chaves na sociedade. E era obrigado a ser. Não havia salário maior, não havia regalia nenhuma, não havia nenhuma realização pessoal, então somente servir ao Estado. Eles tinham que servir. Né? Pense nisso. Socialismo quer defender as suas necessidades básicas, mas só elas. Porque as outras coisas, as outras necessidades, faz você ser diferente do outro. E eles primam e prezam pela igualdade. Você tem que ser igual ao outro. Tá ok? Então vamos prosseguir. Tá aí. Então isso aqui é um embate entre capitalismo e socialismo. São duas ideias diferentes. Você viu aí, né? Uma está levando para o lado do lucro, né? É o capitalismo, né? É o empreendimento, é a sua realização pessoal, é a sua autoestima, né? As suas conquistas, os seus sonhos, né? Em cima de lucro. Cuidado, não confunda lucro com capital. Depois eu farei uma aula explicando isso aí melhor. Né? Lucro é alguma coisa, capital é outra. Né? E o socialismo vê as necessidades básicas, né? Aquilo que você precisa para viver ou sobreviver. Não é? Fora disso, poderia causar a diferenciação social e jogar você de novo na divisão de classes sociais. As classes sociais é o que o socialismo detesta, que é acabar. Todo mundo igual, ok? Todo mundo com os mesmos produtos, sendo sanado nas mesmas necessidades, fica todo mundo igual, né? Igualdade. Esse é o princípio da igualdade que o socialismo quer te trazer, tá ok? Então vamos lá, vamos prosseguir, né? Já vimos isso aí, já passamos por aí, já falamos dessa questão da segurança e agora vamos entrar na Revolução Russa. A Revolução Russa veio com esses propósitos, veio com esses princípios. Industrializar o país para que pudesse fazer essa mudança radical na sociedade, ou seja, uma revolução, transformar o país de um país capitalista, ainda no início, né, para um país socialista, pensavam eles. Né? E eles fizeram, tocaram isso aí, e em 1917 eles transformaram o país em um país socialista. E aí colocaram isso em prática. Né? Expulsaram, tiraram todos os administradores de empresa, eles não são mais administradores, eles colocaram pessoas comuns para trabalhar nessas empresas, né? Quem ia administrar seria um próprio trabalhador ali, com um pouquinho de mais experiência, talvez, né? Por isso que você vê essa frase famosa aí do Lenin, que ele fala, todo o poder aos soviéticos. Os soviéticos eram os sindicatos da época, né? Então ele chamou o povo à revolução falando isso. E quando eles tomaram as fábricas, né, esses sindicatos, expulsaram os industriais, os empresários, os administradores, tomaram a fábrica para eles mesmos, né? E entrou essa ideia de trabalhar para a satisfação das necessidades do povo, né? E foram fazendo dessa forma. Só que não deu muito certo. Não deu muito certo. Sabe por quê? Porque não havia uma consciência ainda no povo, né? Não havia ainda nem habilidade para gerenciar uma empresa. Imagina só, você tira o banqueiro, né, com um ano de experiência e coloca ali, né, um gerente do banco ou um funcionário do banco para fazer o trabalho. É bem provável que ele não consiga levar aquele banco, né, a ter sucesso financeiro. Assim foram nas empresas, era muito comum, né, uma fábrica de sapato, por exemplo, o trabalhador chegar lá na fábrica de sapato, não tinha horário, não tinha chefe, não tinha nada, ele tão somente fazer os sapatos necessários para a família dele, e ir embora com os sapatos debaixo do braço, né, e não está nem aí para a produção, né, para a consciência dos outros, para a consciência para com os outros, né, que precisam de sapatos também. Então isso acontecia muito frequentemente, e o Lenin, ele pensou o seguinte, caramba, está tudo falindo, que as pessoas não estão trabalhando do jeito que eu pensei que elas fossem trabalhar, felizes e contentes e conscientes de que teriam que produzir para os outros. Né? E ele falou assim, vamos dar um passo para frente e 2 para trás. Então ele falou assim, olha, vamos regredir um pouquinho, vou dar 2 passos para trás. Né? Um passo para frente, eu preciso dar 2 para trás. Ele chamou de novo aqueles administradores que haviam expulsado das empresas
para tocar um negócio, né, para poder botar a empresa para funcionar, né, e depois de um tempo a ideia dele era tirar os caras do poder assim que a economia se estabilizasse, tirar os caras que estavam administrando as empresas, né, dos seus cargos e colocar de novo ali um administrador do povo, né, dos sovietes, digamos assim, né. E isso foi aí, né, a ideia da Revolução Russa, ou seja, transformar um país capitalista, cuja base, né, de produção era o lucro, para uma base de atender às necessidades, né. Eles levaram isso a cabo, né, só que, pense nisso, aqueles cargos que eu falei, né, aquelas situações em que você teria que ter consciência e voluntariedade para fazer, nem sempre acontecia assim, né, então as pessoas eram obrigadas a fazer aquilo que o Estado determinasse em função de um bem maior, que era atender às necessidades de todos. Mas nem todo mundo ficava contente com isso. Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus, um abraço e até a próxima aula.